Meus queridos, nós estamos fazendo uma minissérie sobre oração, e eu gostaria de... Nós estamos estudando, normalmente a gente estuda para que Deus possa estar ouvindo nossa oração, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa falar. Nós estamos estudando o que pode atrapalhar nossas orações. Nós já percebemos, começamos na semana passada, vimos 3 elementos que realmente atrapalham a nossa comunhão com Deus, atrapalha nossas orações de serem ouvidas. Hoje, nós temos mais 4 fatores que atrapalham a nossa oração. Então, antes da gente poder começar a entrar no estudo mesmo, o que pode impedir as minhas orações de serem atendidas, deixo claro assim, impede minhas orações de serem atendidas, porque Deus vai ouvir. Ele é onisciente, Ele ouve tudo. Mas algumas coisas Ele ouve e diz, não vou fazer. Então, a gente está estudando sobre isso. Vamos orar então, pedindo que o Senhor nos abençoe? Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade tão rica de podermos estudar a Tua Palavra. Ó Senhor, esse tema é tão importante para a gente. Nós não queremos que o Senhor diga não aos nossos pedidos. Então, ó Deus, ensina-nos, ó Pai. Fale conosco, ó Deus. Que o Senhor possa ser glorificado, que Teu Santo Espírito nos traduza, nos explique. Ó Pai, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Ok. A irmã Jane está falando que está com Gael lá. Deus abençoe. Pessoal, o que a gente já viu, número 1, que atrapalha a nossa comunhão, nossas orações serem atendidas, brigas conjugais. A gente viu essa questão de não tratar a esposa direito, e a esposa não tratar o marido direito. Isso interrompe as orações do casal, isso atrapalha o casal de orar. Isso não deve acontecer. Vimos também, caminhando nessa direção, número 2, aí, a prática da injustiça, pecado em geral. Imagina, se o pecado do casal, se o casal ali já pode ter problema e as orações não sejam ouvidas, imagina o pecado em geral, a injustiça. A prática da injustiça, de fazer aquilo que Deus não quer, de aquilo que Deus não gosta. Chega Deus, Ele ouve essa oração e fala, peraí, rapidinho, a gente tem outro assunto que a gente precisa conversar antes desse. E Deus sempre está disposto a ouvir a gente pedir perdão, né? Graças a Deus. Não tem momento que Deus fala, cara, cortou aqui, acabou, não fala mais comigo. Já pensou? Aí a gente não tem mais como voltar. Aí a gente está perdido. Deus, graças a Deus, está sempre disposto a nos ouvir. Outra coisa que também atrapalha das nossas orações é não querer obedecer a palavra de Deus. A gente viu aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Olha como Deus vê a oração daquela pessoa que não quer ouvir, não quer obedecer. Hoje nós vamos ver o número 4, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Isaías 59. Qual será, então, essa questão, o pecado em geral? Olha só que interessante esse texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Olha que interessante, ele está dizendo, ó, Deus não perdeu o poder. Deus, Ele pode fazer, Deus pode ouvir, Deus está ouvindo, mas, olha lá o verso 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, aí no sentido de não vos atender, Ele não vai fazer, o seu pecado cobre, o seu pecado atrapalha e cria uma barreira. Essa barreira ela tem várias dimensões, e com certeza ela é uma barreira espiritual. A palavra de Deus diz que Deus ele vive em santidade absoluta, essa é a esfera de vida do nosso Deus. Por isso que nós precisamos ser transformados e purificados para a gente poder ir para o céu, porque esse corpo de pecado não ia aguentar tamanha potência, tamanha pureza, não ia aguentar.
E aqui está falando que os nossos pecados criam essa barreira espiritual. Essa é uma, mas também cria uma barreira relacional. Deus, Ele quer se relacionar conosco, mas Ele dá prioridade para aqueles que obedecem. A gente já viu isso. Ele dá prioridade para aqueles que querem obedecer o que Ele está falando. Se você não quer fazer o que Deus manda, antes de qualquer outro pedido, o que Ele precisa ouvir é: Senhor, me perdoa, a partir de hoje eu vou fazer o que o Senhor quiser. Aí suas orações vão ser atendidas. Aí quebra essa barreira relacional. E, gente, essa barreira relacional, ela também é exemplificada. Eu lembro, lá no Rio de Janeiro, ônibus lotado, e eu ali só. Não estava me sentindo solitário, mas eu sabia que eu estava sozinho ali. Um ônibus cheio de gente, essa é a barreira relacional. Isso pode acontecer com qualquer um, tem um monte de gente em volta. Mas está longe de Deus, Deus não está ali perto. Essa barreira é uma barreira muito triste. O pecado em geral, a gente sabe que Deus não quer, a gente faz. Isso atrapalha a nossa vida de oração. Os nossos pecados, eles vão criando essa distância entre nós. Tinha uma frase que falava: Deus te afasta do pecado, mas o pecado te afasta de Deus. E é verdade, né? É verdade. Então, quer ser ouvido, quer ter tuas orações ouvidas, tem que viver uma vida de correção, uma vida de pureza, uma vida de piedade, uma vida de obediência ao que Deus quer. Tem que rejeitar o pecado, aquilo que Ele não quer, eu não vou fazer, não vai se manifestar na minha vida. Isso eu não aceito. Esse tipo de coisa resolvida ajuda as nossas orações serem ouvidas. Ok, quinto, qual é o quinto elemento aí que demonstra, que atrapalha a nossa vida de oração? Abre lá em Tiago. Nós vamos olhar duas passagens de Tiago, mas primeiro eu quero olhar essa com vagar, um pouco mais de cuidado. Tiago, capítulo 4. Eu coloco um monte de marcador aqui para a hora da mensagem, aí na hora eles ficam atrapalhando um pouquinho. Tiago, capítulo 4, ele vai falar que o mundanismo atrapalha as nossas orações. Gente, o mundanismo e secularismo, eles são irmãos, tá? O mundanismo e o secularismo são irmãos. E lá em Hebreus ele fala que isso é um perigo, a gente não deve se amoldar ao mundo, a este século. Então, mundanismo, secularismo é a mesma coisa, pessoal, tá? É a mesma palavra. A gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes nós estamos nos seculando, muitas vezes estamos nos tornando mundanos nas nossas práticas, nas nossas conversas, nos nossos hábitos. Eu pergunto para você que está em casa, quanto da sua vida é de piedade mesmo? Pensa no dia de hoje. O que você fez hoje que foi alguma coisa realmente cristã? Estava conversando com um amigo meu, ele estava falando que ele percebeu essa dificuldade na vida dele quando ele estava sentado, ele acordou cedo, e ele estava sentado na varanda da casa dele. A casa dele tinha uma varandona assim, coberta, bem grande. Ele estava sentado lá, e aí estava deitado o cachorro da família. E aí, esse cachorro estava dormindo. Daqui a pouco ele levanta, dá uma espreguiçada, balança o rabo, aí sai ali do colchãozinho que o cachorro tinha, vai lá na água, bebe uma água,
Daqui a pouco ele sai ali da água, vai cheirar, vai fazer. E aí ele começou a vida dele. E daqui a pouco teve fome, foi lá, comeu, voltou, sentou e deitou um pouquinho de novo. O que ele está vendo nisso? Cara, ele falou, cara, minha vida é igual desse cachorro, cara. Eu levanto e já meto ali a marcha ali, já meto a terceira e vou embora, e tomo café, vou para o trabalho, sabe, eu almoço e volto em casa e tal, e vou dormir. No dia seguinte é a mesma coisa. Cara, qual é a diferença da minha vida para a vida desse cachorro? Que não está nem aí se Deus existe ou não. Ele falou que isso bateu nele com muita força, e é realmente uma reflexão importante que a gente precisa fazer. Isso é uma forma de mundanismo, assim, a gente está alheio ao que Deus está fazendo. E aqui ele diz, no verso 2, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. Primeiro, o não pedir é uma forma de mundanismo. Lembra que eu falei, não peço nada, só agradeço. Isso é mundanismo, isso é orgulho. E ele está dizendo que vocês não recebem porque vocês não pedem, vocês não oram. Pessoal, eu tenho uma reflexão lógica na minha cabeça. Eu penso assim, você crê que quando você ora, coisas boas acontecem? Você crê mesmo nisso? Que quando você crê, coisas boas acontecem. Então, pela lógica, se você não ora, não acontece. Concorda? Eu peço para Deus abençoar. E se eu não pedir? Deus não abençoou. A lógica é a mesma. Eu oro e coisas boas acontecem. Quando eu não oro, essas coisas boas que poderiam acontecer, não acontecem. É isso que ele está falando, vocês não pedem, se vocês pedissem, vocês iam ser abençoados. E o outro problema, vocês pedem e não recebem, por quê? Porque pedem mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, gente, é interessante, é que o tradutor foi muito educado, que a palavra aqui é adúlteros. Ele fala que é um adultério para Deus, essa amizadezinha com as coisas do mundo. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Interessante isso aí. Mundanismo, secularismo, vai deixando as coisas de Deus de lado. Vai deixando a oração, o tempo de ler a Bíblia, o ir à igreja, vai deixando isso de lado. A gente não pode cair nisso, porque o mundanismo atrapalha as nossas orações. Não recebem porque não pedem, e quando pedem, pedem mal. E aqui eu quero ir para os dois últimos motivos que atrapalham nossas orações de serem ouvidos. Esses dois motivos estão lá em Mateus. Vou pedir para que você abra lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Gente, essa palavra recompensa, ela várias vezes ela acontece nesse capítulo. E ele está falando o seguinte, você pode aparecer para algumas pessoas, e você pode ser humilde, e Deus vai olhar você, e te recompensar. Qual que você prefere? O aplauso dos homens, ou a recompensa que vem de Deus?
Ele está fazendo isso porque os homens ali, alguns oravam em pé, para todo mundo falar, nossa, que cara espiritual. Puxa, esse daqui é cara espiritual, está orando aqui. E aí o Senhor vai nos ensinar que orgulho não faz a nossa oração chegar lá no Senhor. A gente querendo aparecer, a gente querendo ser mais do que o que a gente é. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por último, o que atrapalha a nossa oração? Verso 14 desse mesmo capítulo. O Senhor Jesus está ensinando a oração, que é dita da oração do Pai Nosso, né? Essa oração do Pai Nosso vale a pena um estudo específico só para ele, que é linda demais. Mas aqui ele está falando, ele está deixando uma condição para que o nosso pedido seja atendido. E no caso, o pedido de perdão, ele está falando, ele coloca lá em cima, verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aí verso 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só. Alguma vez estavam estudando sobre o pecado que não tem perdão. Aí estavam falando só de um, mas tem esse aqui também, viu? Gente, você guardar mágoa no seu coração, você não querer perdoar, isso atrapalha a sua vida de oração. Gente, perdoar é aquele perdoar do que a Bíblia ensina, que é você pegar aquela dívida que a pessoa fez contra você e rasgar. Não é aquele perdão que tu joga na cara, aquele perdão que tu continua maltratando, aquele perdão que tu não fala com a pessoa, aquele perdão que depois você não é mais amigo dela. Isso não é o perdão de Deus por nós. Falta de perdão atrapalha muito a nossa vida de oração. Pessoal, então, só para recapitular, põe um lá de novo, por favor, para a gente voltar. O que atrapalha? 7 coisas. Primeiro, brigas conjugais. Segundo, a prática da injustiça. Terceiro, não querer obedecer à palavra de Deus. 4, o pecado em geral. 5, mundanismo. 6, orgulho. E 7, falta de perdão. São 7 atitudes que você pode ter que está atrapalhando a tua vida. E aí eu queria que você tivesse uma reflexão. Você tem guardado alguma dessas coisas? Você tem praticado alguma dessas coisas? Irmão, isso está atrapalhando sua vida de oração. Qual é a solução? Confissão e pedido de perdão. Qual que é a solução? 1 João 1,9. Abre lá. 1 de João, primeira carta de João. João 1,9. O que diz aí? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele perdoa pecado e nos purifica de injustiça. Deve ser essa a nossa postura com Deus. Se a gente perceber, poxa, tem uma coisa aqui que eu estou fazendo, tem 2 coisas aqui que eu não estou fazendo, tem algumas coisas aqui que eu estou fazendo que está atrapalhando minha oração. O que você precisa fazer? Vai para o Senhor. Confessa o seu pecado. Diz o que está errado. Pede perdão. Deus vai perdoar você, se você estiver verdadeiramente arrependido. E aí, pessoal, semana que vem a gente vai ficar por aqui. Semana que vem a gente vai ver algumas atitudes que ajudam. A gente viu as que atrapalham. A gente vai ver algumas atitudes que ajudam a nossa vida de oração. Então não perde aí, semana que vem a gente vai estar vendo isso.
ok? Meu desejo é que você consiga identificar o que está errado e corrigir o mais rápido possível para que as suas orações sejam atendidas. Vamos orar? Logo depois eu passo para o tempo de oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, continua nos ajudando, perdoa-nos, ó Deus, e que o Senhor possa nos ajudar nessa reflexão, para que a gente possa ver se tem alguma coisa errada. Senhor, sonda o nosso coração, esquadrinha a nossa mente, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Em nome de Jesus choramos. Amém.